Filhos e filhas, estamos mais uma vez aqui reunidos. Queremos estar na presença do Senhor, pois dele vem toda a força, todo o conforto que necessitamos. Que bom que você está presente nesse nosso encontro sobre discipulado e apostolado. Semana passada falamos sobre os vários tipos de discípulo na Sagrada Escritura. Hoje vamos falar desse homem tão forte, tão combatente, que era São Pedro. Vamos falar do discipulado de Pedro. Então convide mais pessoas para seguir as nossas redes sociais, Irones Fuldar Oficial, seja pelo Instagram, YouTube, Facebook, e assim nós vamos caminhando juntos até encontrarmos em Deus a graça que tanto precisamos. Enquanto você compartilha, nós queremos orar e pedir que o Espírito Santo venha sobre nós. Deus, Espírito Santo, se nosso consolo, converte-nos porque somos pecadores, ressuscita-nos porque estamos mortos, derrama sobre nós uma graça de despertamento porque estamos dormindo, levanta-nos porque estamos imundos e prepara-nos para a vida eterna. Ilumina-nos com esse entendimento através do ensinamento de hoje. Santifica-nos na tua vontade. Domina nossos desejos, Espírito Santo. Fortalece toda a nossa fraqueza, dissipando toda a aridez e tibieza da nossa mente, do nosso coração e das nossas ações. Oxara cantará labara labara Espírito Santo, alma da minha alma, eu te adoro. Vida da minha vida, eu te amo. Quero hoje fazer uma aliança de amor consigo. Quero ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te todos os dias da minha vida. Vem, Espírito Santo, queremos ser possuídos por ti, para que sejamos livres de toda a possessão maligna. Que hoje, nessa nossa formação, a exemplo de São Pedro, nós possamos dizer o nosso sim, possamos te amar mais que tudo, te servir de uma maneira que já não somos nós a viver, mas que Cristo viva em nós. Vem, Espírito Santo, sopra sobre nós o hálito da vida. Oxara cantará labaria laba, oria labara la. Oria labara la. Eu sinto a mão de Deus que está cobrindo. O Senhor me mostra matrimônios que eram como paredes rachadas. O caos era tão grande que não tinha mais como consertar aos olhos do mundo aquela rachadura. Mas o sangue do Senhor vai lavando, toda brecha vai se desfazendo, toda divisão, toda rachadura, toda contenda vai sendo dissipada. Matrimônios que estavam sendo destruídos porque as pessoas estavam contaminadas por ideologias. Pessoas em nome de uma falsa felicidade estavam abandonando a família, voltando atrás dos seus propósitos, atraindo maldições tão grandes que essas pessoas não tinham mais nem força de viver a fé. Mas o Senhor está realizando uma libertação, uma graça sobrenatural. Oxará cantará labara labara Muito obrigado, Espírito Santo, porque são muitas famílias que são restauradas. Muito obrigado, Espírito Santo, porque muitas vidas estão sendo despertadas agora para um novo vigor profético. Muito obrigado, Espírito Santo, porque tu és o Deus das causas impossíveis. Filhos e filhas, nós estamos hoje com o nosso tema, iniciando mais uma série, Discipulado de Pedro. Alguns passos são importantes para entendermos o discipulado de Pedro.
O primeiro passo é o amor. O segundo passo é a renúncia do nome, da profissão e dos valores. O terceiro passo que nós precisamos, e é um passo que já nos dá uma largueza de entendimento daquilo que é a escolha e o chamado de Deus para cada um de nós. O terceiro passo é obter o pensamento de Cristo. E aí nós temos força para dar o quarto passo, que é a obediência, e o quinto passo, que é reconhecer as nossas limitações, ou seja, seguimos totalmente dependente do Senhor. O discipulado de Jesus é um treinamento de formação para o homem, formação para a vida em suas várias dimensões. E nós estamos percebendo isso durante essas semanas. Jesus não forma o homem pensando apenas numa direção. Ele deseja que o homem cresça em todas as dimensões, até alcançar a estatura do varão perfeito. Esse mesmo trabalho Jesus quer realizar em nossas vidas, na vida de cada um que aceitar o convite para ser seu discípulo, para permanecer em sua presença. Hoje, não é difícil ter a clareza do discipulado. Vivemos uma cultura diferente, onde os costumes são outros, e discipulado para nós tornou-se algo muito distante. Mas é este o chamado de Deus. Acredite nisso. Precisamos criar um modo de ter a visão do discipulado em sua totalidade, para entendermos o desejo e para podermos desejá-lo em nossos corações. Caso contrário, teremos um discipulado de cabeça e não de vida. E esse é o grande perigo. Para alcançarmos nosso objetivo, pensamos em reviver através da palavra de Deus no dia de hoje o discipulado de um dos 12 que já anunciei no início, que seguiram Jesus, refazendo passo a passo o processo, tentando encará-lo em nossas vidas. Vai ser uma experiência linda, vocês vão ver. Claro que se nós formos escolher alguém, partimos da pessoa de Pedro. Assim, nos próximos encontros, esse de hoje e alguns outros, andaremos juntamente com Pedro durante 3 anos de sua formação, atentos a cada detalhe do processo formativo do Mestre de Nazaré. O primeiro passo, como já falamos no início, é o treinamento para o amor. No início falamos que o discipulado é um treinamento. Como treinamento possui várias fases. Vamos começar pela fase que consideramos a mais importante, porque Deus é amor e precisamos ser reflexo de Deus. É a que deu a Pedro uma consciência do seu chamado e, ao mesmo tempo, a motivação para levar o processo de formação adiante. Precisamos entender uma coisa: o discípulo precisa aprender a deixar-se amar. Este é o primeiro treinamento da escola de Jesus. Não se trata tanto de amar os outros, mas se deixar amar. À medida que o discípulo se sente amado, ele será capaz de amar os outros. Se ele não se sentir amado, não será capaz também de amar a ninguém. E foi justamente nesta área da vida de Pedro que Jesus começou o trabalho. Vejamos como isso aconteceu. Primeiro olhar, o encontro com os primeiros discípulos. João, capítulo 1, versículo 42. E também, se você quiser, pode já pegar do versículo 35 seguinte. Levou a Jesus e Jesus, fixando nele o olhar, disse: Tu és filho de Tu és Simão, filho de João. Esta foi a primeira lição de Jesus na vida de Pedro. Com certeza, aquele olhar de Jesus
estava correndo nas suas veias, carregado de amor. E naquele momento era todo esse amor para Simão Pedro. É provável que ele não tenha recebido ou percebido toda a carga de amor que Jesus quis transmitir-lhe naquele momento, mas de qualquer maneira ele começou a perceber algo diferente em sua vida. Depois daquele olhar, só deve ter compreendido em outro momento de sua vida, quando este mesmo olhar se repete. O segundo olhar, aonde foi? Perceba, foi na negação. Lucas capítulo 22, do versículo 54 seguintes até o 62. Voltando-se, o Senhor olhou para Pedro, saiu dali e chorou amargamente. Veja, quando Jesus olha para Pedro, certamente Pedro se reportou àquele primeiro olhar, aquele primeiro encontro. E ali, ele que já tinha negado 3 vezes, sentiu um amargo, um arrependimento. Mais uma vez, Jesus demonstrava para Pedro como amar. E desta vez Pedro entendeu. Sentiu-se amado por Jesus. Não precisou de palavra algumas, apenas o olhar. O mesmo olhar de 3 anos atrás. O mesmo olhar se repete em circunstância diferente, mas com a mesma intensidade. Sem dúvida, neste olhar, Jesus convenceu a Pedro que ele era amado, independente do que fazia. O importante para Jesus nesse caso era ele, Simão Pedro. Não as suas obras, mas o seu sim. O sim de Pedro era importante para Jesus. Só quem se sente amado poderia romper em prantos como Pedro. Não foi simplesmente a negação em si, mas quem ele havia negado. A causa do pranto era mais profunda. Tinha suas raízes no dia do chamado. O mesmo amor transmitido no primeiro olhar era transmitido agora na negação. Isto é o que deve ter impressionado a Pedro e o fez sentir-se amado por alguém como nunca havia sentido antes. Mas ainda faltavam alguns detalhes para que Jesus terminasse essa fase do treinamento. E ele a completou. A profissão de fé, o sim de Pedro, como já vimos num outro ensino anterior. João capítulo 21, do 15 a 23. Fiquemos com o versículo 17. Amas-me? Olha que pergunta interessante. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes que te amo. Aqui é preciso entender as 3 ações, as 3 fases do amor, ou seja, do sim de Pedro. O sim da empolgação, do primeiro amor, depois o sim do compromisso e o terceiro sim, dar a vida pelo reino de Deus. Que coisa linda! Aqui Jesus completa essa etapa do treinamento. Era necessário que Pedro entrasse nesse sentimento, que ele deixasse fluir de dentro dele estas palavras de confirmação do amor que havia recebido. Assim, Jesus termina esta etapa do treinamento na vida de Pedro. Pedro já havia declarado o seu amor, já havia se convencido do amor do Mestre e agora poderia levar este amor a outras pessoas. Só quem se sente amado pode amar. Só quem se sente conquistado pode conquistar. Este é um grande problema nos nossos dias. Muitos não se sentem amados, não experimentam o amor de Jesus através do seu olhar e sim, nem tampouco podem dar amor. Faça nesse momento uma experiência desta realidade. Feche os olhos por um instante. Imagine Jesus diante de você. Jesus olhando para você agora. Imagine essa etapa do amor de Deus.
Jesus na tua presença. Fixe o teu olhar em Jesus. Deixe Jesus olhar e penetrar em sua vida, iluminar sua vida, amá-lo inteiro. Não resista, vá curtindo este olhar penetrante de Jesus. Não abra os teus olhos por nada, apenas deixe Jesus te amar. Oxiria cantará labara labara Uria labara la lara la lara la lara la lara la la. Uria labara labara la 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 la. Uria labara la lara la lara la lara la la. Uria labara la 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 la. Vai sentindo esse amor de Deus. Volte com Jesus desde o momento da tua concepção, gestação, nascimento, fase por fase da sua vida. Deixe Ele te curar os traumas, as rejeições, as mágoas, tudo o que ficou de dor e sofrimento, que tem te tornado escravo, prisioneiro, que tem te impedido de ir em frente. Deixe Jesus te amar. Oxiria cantaralaba, handaralabaralaba. Kiria labara la 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 la. Uria labara la 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 la. Uria labara la 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 la. Jesus está curando pessoas que traziam tantas marcas negativas porque foram rejeitados. Pessoas que tinham lembranças negativas do dia do seu aniversário porque nunca foram lembradas. Pessoas que tinham medo de começar porque ficaram abandonados, excluídos, enquanto seus pais cuidavam de tantos afazeres. E aquela solidão invadiu o teu coração. E muitas vezes você tem se sentido sem referência, tem sentido um vazio muito grande. Hoje Deus te visita para te curar. Hoje Deus te visita para te amar. Oxiria cantaralaba handaralabaralabaralala. Queria labaralalaralalaralalaralalarala. Deus está tocando sobre pessoas que foram violentadas fisicamente, pessoas que foram humilhadas em público, pessoas que passaram por assaltos, pessoas que foram violentadas sexualmente. Deus está te dando a cura. É hoje a tua cura. É hoje o teu milagre. Não resista diante da grandeza do amor. Pessoas que sentiam colapso nervoso, pânico, pessoas que sofriam de epilepsia, pessoas que tinham tanto trauma que às vezes travavam, fobias, medos, que às vezes te impediam de ir em frente. O Senhor está te dando a graça da libertação. Oxiria cantaralaba, horia cantaralabaralaba. Queria labaralalaralalaralalaralalarala. Deus está tocando. Pessoas que sofriam de insônia, tomavam remédios controlados, mas mesmo assim não conseguiam dormir. Pessoas que traziam enfermidades que a medicina não conseguia diagnosticar. Eram falsas doenças, devido a marcas negativas que você traz dos teus antepassados. Filhos que traziam traumas terríveis pela separação dos pais. Deus está tocando agora, Deus está realizando o milagre. Receba a cura de Deus. Oxiria cantaralaba, horia cantaralaba. Queria labaralabaria lalaralalaralalaralalarala. Deus está trazendo a graça do perdão. Esse olhar de Deus te dá a graça de perdoar a todas as pessoas que te ofenderam,
que deixaram marcas de dor e até de morte na tua vida. Pessoas que fizeram tanto mal à tua família, que só de ouvir falar delas o ódio, aquele sentimento, aquela tristeza de novo invadia teu coração. Mas isso não vai mais acontecer, porque Deus está te curando interiormente. Oxiria cantará labahoria cantará labaria. Queria labara la 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 la. Uria cantará labaria labá. Diga obrigado, Jesus. E que o Espírito Santo venha agora preenchendo todo o teu ser, de todo o vazio, por essas libertações. Pessoas que foram libertadas agora, que começaram a vomitar, a sentir cólicas. Vai agradecendo a Deus, porque a libertação e a graça do batismo está tão grande, porque fizemos esse primeiro passo em cima da vida de Pedro. E essa semana será uma semana de muitos milagres. Que Deus te abençoe. Obrigado, Jesus, por esse momento. Filhos e filhas, hoje foi um dia de muita oração. Quero te convidar agora num ato de retribuição ao amor de Deus. Ajude-nos a evangelizar. Não por mim, mas pelas almas que a missão alcança. Nem mesmo pela nossa missão, mas por você querer ser um evangelizador. Você pode conquistar novos seguidores para as nossas redes sociais, tudo Ironia Expulgar Oficial. Você pode também adquirir os nossos produtos, se alimentar dele, livros, textos. Temos o livro da misericórdia, 5 anos caminhando com a misericórdia. Se você já tem, consiga para alguém, loja.ironiespudaro.com.br, e você pode nos ajudar concretamente. Quero pedir que você pelo menos conquiste 10 pessoas essa semana para nos ajudar, com aquilo que podem, seja pelo doações.ironiespudaro.com.br ou pelo nosso Pix 4299-108-2740. Deus te abençoe. Te espero aqui a semana que vem.